quando o Flamengo devia quase 800 milhões de reais, conseguiu sanear as dívidas e aí transformou o clube numa revolução. E hoje é esse grande exemplo ao lado do Palmeiras de como administrar, cada um do seu jeito, cada um com o seu formato, com as suas ideias, mas dois exemplos super vitoriosos, deixando para trás marcas incríveis como o próprio Fluminense. O Fluminense até que chegou à final de Libertadores, disputou o Mundial, mas o Vasco da Gama, que é um grande rival do Flamengo, numa pindaíba danada. Aqui em São Paulo, 3 gigantes, Santos, São Paulo e Corinthians, mal. No sul do país, Internacional e Grêmio estão numa pindaíba danada, não sei o que será desses times. É correto, é um time que não tem muito, não tem torcida, não tem torcida. As pesquisas mostram até que a torcida do Fluminense é menor que a do Botafogo. Eles vivem dizendo lá no Rio, de morou lá, que o Botafogo não tem torcida. Não, as pesquisas mostram que a torcida do Fluminense é menor que a do Botafogo. Não sou eu que estou falando. As pesquisas mostram isso. Quer dizer, tem uma torcida bem pequena, não tem tantos recursos. Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez, galera, ao nosso canal trazendo mais um corte. Então, se você é novo, já vai deixando aquele like, se inscreva, ativa o sino. Preparei para vocês esse corte do programa Donos da Bola da Band, Craque Neto, Souza Veloso, trazendo novidades para vocês sobre o Flamengo. Já vai deixando o seu like e se inscrevam. Do Flamengo, primeiro 2 gols do De Arrascaeta e depois eu faço o Viva a Sorte. Dá pra colocar isso ou não? Bora, bota aí o De Arrascaeta. E Arrascaeta recebeu o presente, driblou o goleiro, vai fazer! Toca o hino, é gol do Mengão! Gol! Flamengo! Pra nós, sul-americanos, do que a FIFA faz com a gente, com o Flamengo, Palmeiras, quem quer que seja, Corinthians, quem que vai, pô, você jogar... No formato de hoje Isso, cara. Você beneficia o time europeu de novo. Então quer dizer que a FIFA é só lá, mas quando você precisa de voto para se eleger, é a África, né? Se você lê todas as falcatruas, tudo que acontece na FIFA, vem tudo da África, né? Pô, e aí você favorece um time que ganhou a Champions e mostra... Tá direto na final, né? Pô, tá direto na final. E nós, o brasileiro tem que jogar o jogo... Contra o time do México. Do México, o argentino tem que jogar, o Uruguai contra o time do México, que os caras nem gostam muito da CONCACAF, né? E aí tem que jogar 3 jogos. Cara, então, será que vale a pena mesmo? O que você pensa, Rosinei, Souza e Veloso? Não é um absurdo isso? É um absurdo, realmente é um absurdo, bem complicado justamente para as equipes, né, como a do Flamengo, que vai fazer 2 jogos, e 2 jogos bem pesados, né, porque você pega o jogo de ontem contra o Cruz Azul, foi um jogo difícil. E agora quando vai ser? Sábado. Sábado. Aí depois da final? Acho que é no outro sábado. Acho que não. Eu não sei. Antes, no meio de Pode ser no outro sábado. Muito tempo. É muito tempo. É, meio de semana. Deve ser terça ou quarta-feira. Terça ou quarta-feira. E aí se arrebenta com os times. O time que já foi campeão da Libertadores, foi campeão brasileiro. E também sai daqui atropelado. Sai daqui atropelado. E aí a gente fica torcendo contra, porque eu torço contra, eu não quero que ganhe. Será que a gente tá certo em torcer contra? Sabe? Que vergonha. Que vergonha a FIFA, que vergonha a CBF, que vergonha ninguém pensar no futebol brasileiro. Quer dizer, então, que o Flamengo é o maior do mundo, São Paulo, o Corinthians. E aí chega lá, a gente é tratado de que jeito? Quarta-feira. Aí, ó. Às 2 da tarde. Aí você coloca aí, a gente vai meter o pau nos jogadores do Flamengo, tá cansado, não correu, uns pernas de anão, pé de rato. Calma, os caras saem, ganham Libertadores, faz uma festa de engraçado. Imagina o Léo Pereira, cara que é o maior matador que tem nesse país. Porque ele voltou, tá? Não, ele voltou, mas daqui a pouco ele larga. Daqui a pouco, meu irmão... Tá voando. O cara tá voando. Aí vocês querem que o cara não canse. O Palmeiras contra o Cruz Azul. Acho que é uma pergunta que vale muito. Não tenho a mínima ideia. Não sei. Palmeiras contra quem? Contra o Cruz Azul. Não tenho a mínima. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês, hein? Que futebolzinho sem vergonha que jogou o Flamengo ontem, hein? Jogou menos do que Pelo pode. amor de Deus. E eu defendendo o Flamengo aqui, que pode ganhar. Espero que ganhe. Acho que vai passar pelo Pirâmides e pode fazer um jogo decente, de igual para igual e ganhar do PSG. Mas jogando essa bolinha que jogou ontem, tenha santa paciência, gente. Que coisa horrorosa. O jogo completamente sem
sem emoção, sem criatividade, sem ideias. O Flamengo não jogou nada. Nada, absolutamente nada. Olha, foi uma surpresa pra mim negativa. Salvo pelo jogador mais decisivo que joga na Liga Brasileira, que é É o Arrascaeta. Georgiano de Arrascaeta, né? Que Impressionante. temporada, né? Esse cara é impressionante. Ontem eu vi um dado Ele é muito decisivo. no Twitter, um dado levantado pela Opta, né? Que é a empresa de scout do SofaScore. Que o único meia, desde que existem registros na base de dados dele, que fez mais gols numa temporada foi o Alex pelo Coritiba na primeira temporada dele de retorno. Ele fez 27 gols, o Arrascaeta tem 26. Então, mais um gol, ou ele empata, e mais 2 gols, o Arrascaeta passa o Alex na temporada que ele retorna ao Coritiba. Então, temporada incrível do Arrascaeta, decisivo ontem. Mas ele não tá jogando como meia, né? Ele joga como atacante. Né? Quem joga como meia ali, tá ajudando mais a marcação, são os outros jogadores. Ele não volta. Olha lá. Ó, O que aconteceu com o Alfinete? Levou uma porrada 9%, é a parcial de momento. Anotou aí, ó. Ó, a culpa de Ué, quem, ó. Ó gente. quem ó, e inventou não para aqui, de ó. subir os votos. Tá. Não sei. Eu acho que sim. Acho que todos os principais times Cara, o brasileiros Cruz têm Azul é um condições. time- né? O Flamengo não jogou nada. Não, mas é isso. Você sabe que E isso ganhou. que eu acho incrível no Flamengo. O Flamengo não precisa jogar tudo Primeiro pra gol, ganhar. os caras cara. deram pro Flamengo, gente. Não, tudo bem. Mas o Flamengo não precisa jogar tudo pra ganhar, ô seu Mani. Ó, Me decepcionou. Não, vamos lá. O Flamengo jogou tudo na final da Libertadores? Jogou melhor que o Palmeiras, mas não O jogou Palmeiras tudo. não jogou certo? nenhuma bola. no gol. Não, tudo Jogou bem. melhor. Mas Palmeiras o Flamengo não jogou tudo que ele poderia, na minha visão. Ganhou. Brasileirão, a reta final do Flamengo foi aquela coisa mais excepcional? Não. Fez os pontos, mas não foi. Você está falando de futebol bem produzido, é o que você está falando. Vencia. Também não, né? Passou. E ontem não precisou jogar tudo também para. Cara, Mas vem cá. isso diz respeito ao quê? Mais ao Flamengo ou mais aos adversários? Mas Mas vem qualidade do cá, Flamengo. eu acho que assim, Qualidade técnica. eu, Isabela, não sei o que vocês pensam, mas eu não me importo se meu time jogar um baita futebol, brilhante. É gostoso ver um time que joga super bem? É. Você quer Mas- ganhar? É, exatamente. O que importa é ganhar. Eu penso Ok. um pouco diferente, Isa. Ah. Eu acho o seguinte, É um pensamento. se eu fosse torcedor do Flamengo, e estou torcendo pro Flamengo, eu fico pensando assim, pô, se jogou essa bolinha aí, não tem futuro. Não tem futuro. Será? É isso que eu tô pensando. Cada Futebol jogo é um não jogo. necessariamente Cada jogo tem sua história. é- Eu então, O Corinthians não em é 2012 ganha do matemático, certo? Al-Ali por 1-0 sofrido, né? É verdade. Mas eu acho que é mais fácil você prever vitórias, sucessos, conquistas, quando você tem um time jogando bem. Quando ele não tá jogando bem, Eu acho que o primeiro jogo é complicado. Ontem eu falei que eu acho que esse primeiro jogo ele serve muito mais pro rival te secar e querer zoar do que pro próprio time, né? É um caminho muito longo, um caminho difícil. O Cruz Azul também não é um mau time. Não é um mau então time. não vai ser um problema jogar com pirâmides. É isso? Eu acho que o Flamengo tem mais facilidade contra o Pirâmides do que contra o Cruz Azul. Por quê? Eu acho que o futebol mexicano, ele é mais forte que o futebol egípcio. Então não tem nada a ver com pressão de primeiro jogo. E também, eu ia chegar Também, nisso. tá. Eu ia chegar nisso. E já passou a pressão do primeiro jogo, gente. Já passou a pressão do primeiro jogo. Também tem isso. O Flamengo isso é pega o verdade. Pirâmides do Egito, que beleza, é um time que vem em ascensão aí, é um time que desde 2018 chama Pirâmides. Inclusive tem um Zico, Mustafa Zico, é um apelido, né? É muito comum, inclusive, no Egito, o apelido de Zico. E Dunga também. Eles têm o Zico e tem Dunga, de apelido. O número 30 é o Mustafa Zico e o outro é o Mohamed Dunga, número 13, volante. O Bom, Pirâmides mas nem do é Egito. o time mais popular do Alberto do Valentim Egito, treina esse né? time? Foi o primeiro técnico da história do Pirâmides do Egito. Ficou 3 jogos. Brigou Campanha. com o dono lá, com o Sheik, foi embora. Ô, gente, Foi mandado embora. Olha lá, a matéria do lá Gui, no ó. nosso site. Boa. Assinada pelo Gui. Rival do Flamengo tem Zico como destaque. E, pô, vamos aproveitar para falar dessa revista aqui, Caçado? Vamos, por favor. Não. Não. A gente tá devendo Ó. essa obra-prima aí. O tetra da Libertadores do Flamengo. Eu ganhei a minha ontem do Luiz. Muito Tá bonita, lindo, muito lindo, bem lindo. feita. Time mais popular do país, voando em campo e nas finanças. O Flamengo é agora o primeiro tetra brasileiro da Libertadores. Tá no ar. E deixa eu te falar, flamenguista, pelo amor de Deus, já vendemos mais de 85% da nossa cota na loja do Mercado Livre. Corre, não perde, entra lá no Mercado Livre, compra, senão depois é só na banca. E vai na banca também, que é legal, né? Pô, é legal pra gostoso. caramba. Assinada pelo Klaus Richmond, tá? Do abismo ao bilhão.
Ou seja, contando a trajetória lá com Bandeira de Melo, quando o Flamengo devia quase 800 milhões de reais, conseguiu sanear as dívidas e aí transformou o clube numa revolução. E hoje é esse grande exemplo ao lado do Palmeiras de como administrar, cada um do seu jeito, cada um com o seu formato, com as suas ideias, mas 2 exemplos super vitoriosos, deixando para trás marcas incríveis como o próprio Fluminense. O Fluminense até que chegou à final de Libertadores, disputou o Mundial, mas o Vasco da Gama, que é um grande rival do Flamengo, numa pindaíba danada. Aqui em São Paulo, 3 gigantes, Santos, São Paulo e Corinthians, mal. No sul do país, Internacional e Grêmio estão numa pindaíba danada, não sei o que será desses times, né? O Atlético Mineiro tem uma dívida absurda, né? Então... O Fluminense é um time que eu acho bem organizado. Se você for pensar, o Fluminense não tem... Não, mas assim, pensando em comparação aos outros times. O Fluminense não é um time que tem tanta torcida e arrecadação como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo. E a torcida faz questão de mostrar mesmo pra gente, né? Não enche o Maracanã em dia nenhum. Não tem o mesmo poder. Contra o não Bolsa, tem o mesmo poder de arrecadação. E mesmo assim, é um time até que se mantém, consegue se manter disputando. Ganhou a Libertadores em 2023. E nesse ano, por exemplo, tá numa semifinal de Copa do Brasil. Vira e mexe ali, conseguiu uma vaga já de... Mas, Edu Dracena, vimos um Flamengo muito consistente para conseguir o objetivo de ganhar e já pensar no próximo jogo. O pensamento era vencer, Renata, independentemente de como jogar. Mas o Flamengo... Não combina, porque foi a final da Libertadores e tal. Poderia estar lá, mas Poderia não está. estar lá, mas o Flamengo está lá, está representando muito bem. E o Flamengo foi muito reativo no primeiro tempo, né? O Cruz Azul teve até mesmo a posse de bola, conseguiu fazer várias jogadas ali no meio de campo, tocando muito bem. Mas depois, o beabá no zagueiro, não se cruza uma bola dentro da área ali, baixa ainda. Se você quer errar, então erra para mais, nunca para menos ali. E aí cai no pé do craque, que é o Arrascaeta, fez lá, decidiu pro Flamengo. Aí sim, depois no segundo tempo, o Flamengo impôs o ritmo muito forte. O Arrascaeta novamente bem posicionado, fez a diferença realmente. E o Flamengo fez o que a gente esperava. Foi vencer e passou para a próxima fase. Cicinho, no segundo tempo, por exemplo, Cebolinha e Plata entraram muito bem na partida. Aí vale esse elenco do Flamengo, que quando você não tem a situação ideal de jogo, estava empatando, precisava vencer a partida, você tem outras opções, outras peças. E o Felipe Luiz usa muito bem isso daí, né, Renata? Até porque ele já demonstrou nessa administração dele, gerindo esse grupo aí, que não importa nome, quem tiver melhor vai jogar. O Cebolinha, houve uma parte, né, desse ano que ele estava começando a assumir o protagonismo e aí se lesionou. Hoje já está voltando a jogar um grande futebol. Por meritocracia, né, provavelmente, e a característica do Felipe Luiz, talvez já coloque ele nesse próximo jogo como titular, porque ele merece. O Arrascaeta fazendo, sem sombra de dúvida, a diferença. E entra nesse quesito, né? Todo mundo acha, Flamengo ganhou, era obrigação, fácil. Mas eu estava vendo, acompanhando, o Cruz Azul é a equipe no futebol mexicano que mais tem a posse de bola, né? Recordista em posse de bola. E o Flamengo conseguiu driblar muito bem esse adversário e passar aí para a próxima fase. Ronaldão, acompanhei muito bem a entrevista do Nicolás Larcamón depois do jogo. E o que ele falou do Flamengo é exatamente o que vem acontecendo. Que o time antes era mais uma equipe de massa, mas que virou um super estruturado, com um aporte financeiro muito elevado. Um treinador que é jovem no tempo de profissão, mas que está se credenciando a ser um dos melhores do mundo. Fez uma análise perfeita e reconhecendo que o Flamengo hoje, se quiser jogar valendo, ele pode ganhar de muita gente, inclusive como fez com o time dele. É verdade. Com tudo isso que você falou, tem que ter um treinador que saiba colocar para o seu grupo para desfrutar de tudo isso. E a gente está percebendo que o Flamengo teve uma dificuldade ontem, aquilo ali, bateu cansaço, alguma coisa deve ter acontecido, mas a verdade é que eles estão desfrutando desse momento. E as coisas boas acontecem para quem desfruta. Futebol é isso. Você tem que ter o seu companheiro ali naquele momento, você tem que ter o cara de confiança, você tem que ter... Mas o grupo estando confiante, você consegue alcançar o objetivo. E o Flamengo está ali de passinho, a gente percebeu que todo mundo ali empenhado. O goleirão, mais uma vez, o Rossi, num momento difícil, uma bola que bate, põe no chão, mostra que está seguro, chama a equipe dele de novo para a concentração. Então, olha aí esse Flamengo incorporando numa competição importantíssima, num momento sério também.
Olha, quem foi pé quente para o Flamengo, nosso Felipe Killing, se deslocou da Inglaterra, chegando no Catar e já acompanhou de perto a primeira vitória do Mengão na Copa Intercontinental. Killing, que bom recebê-lo mais uma vez por aqui. Já percebemos toda a energia, o estilo do Catar, de Doha. Agora é pensar no Pirâmides, que é do... É começar a estudar o Pirâmides, porque é um calendário bastante apertado e é uma equipe que a gente não tem muita informação e até a Europa. Então ele já trocou a chavinha no fim de setembro, ou seja, chega frio em relação ao clima do torneio. Já o Flamengo chegou aqui tem 5 dias, está treinando todos os dias, já fez o jogo contra o Cruz Azul e hoje mais cedo realizou aquele day after, né? O treino mais regenerativo. Os titulares nem foram para o campo hoje, né? Só aqueles que não jogaram os 90 minutos, um treino regenerativo. E a novidade foi o Pedro, viu? O Pedro correndo ali com os jogadores, ele tá ali com o colete amarelo, então tá fazendo já essa atividade no campo. Não quer dizer que ele vai jogar contra o Pirâmides, mas está nesse processo de recuperação. O Felipe Luiz disse que acredita que o Pedro possa estar à disposição se o Flamengo fizer a final contra o Paris Saint-Germain na quarta-feira que vem. Eu vi também o Felipe Luiz conversando com o Danilo. Vale lembrar que o Léo Ortiz voltou de lesão e começou a partida como titular, mas cometeu alguns erros, né? Vários jogadores do Flamengo cometeram erros ontem, o Lino também. Talvez ele tenha uma conversa com o Danilo justamente para fazer uma rotação nesse elenco, né? O Flamengo não tem apenas um time titular, tem muitos jogadores bons à disposição. O Cebolinha vem pedindo passagem, entrou bem. O Danilo também é uma outra opção, talvez volte no time, porque são 3 jogos, se o Flamengo chegar à decisão, em 7 dias. Então, é um calendário corrido, mas o Felipe Luiz sabe fazer muito bem essa rotação no elenco, aproveitar as peças e talvez contra o Pirâmides faça uma mudança ou outra no time, já pensando numa possível final contra o Paris Saint-Germain, Renata. Boa, Killing. Eu não descartaria mesmo mudanças. O Felipe Luiz conhece bem esse elenco, sabe que tem jogadores que se equivalem na qualidade e pode sim surpreender o seu adversário, que ele mesmo disse na coletiva que ainda não conhece tão bem. Killing, já a gente... Do Flamengo, é o grande cara da temporada do Flamengo, talvez seja a melhor temporada da vida dele, do Arrascaeta. E vamos falar dele e da vitória. Bom, o primeiro gol foi um presente, né? Um negócio ridículo ali. Ensaiou, até que entregou o gol. E depois o Arrascaeta recebe um passe açucarado lá e faz o segundo gol, depois de ter tomado o empate. Não foi um jogaço incrível do Flamengo, arrasador e tal, mas ganhou, que era o mais importante, né, o Arnaldo? Sim, sem dúvida. Eu acho que tem... A análise do Felipe Luiz passa por isso, pelo momento dos dois times, que significa esse jogo para quem está chegando no campeonato. E acho que enquanto teve perna, fez esse gol no final do primeiro tempo, o Cruz Azul dificultou, né? O Flamengo não conseguiu jogar à vontade confortavelmente. No segundo tempo, com mais espaço, as trocas, o Cebolinha entrou bem, tá? O Flamengo conseguiu vencer e não correr grandes riscos, aí voltando um pouco àquele modo que a gente se acostumou a ver, né? Que é um time que não sofre muito, não tem muitos problemas defensivos do Flamengo. Pelo contrário. Agora, Gironi, a passagem para a semifinal, passada essa situação da adaptação e tudo mais, ela aumenta ainda mais a pressão pela vitória, a obrigação da vitória contra o Pirâmides, que você tanto cita, né? Enquanto o Flamengo jogava aí no Mundial, o PSG estava em Bilbao jogando contra o Atlético pela Champions League, tem um jogo no final de semana pelo francês e o jogo já, daqui a menos de uma semana, é o jogo do PSG contra o Flamengo Pirâmides. E acho que o Flamengo tem que utilizar esse jogo de sábado sem se desligar dele, tem que passar por ele, não pensar só na quarta-feira, é sempre uma armadilha. E eu estava vendo as informações do treino de hoje, né, porque agora já é mais tarde, já. O Pedro treinou pela primeira vez sem qualquer restrição, é possível que ontem ele esteve no banco sem condição. Talvez no sábado ele esteja no banco com condição de entrar. Pode ser mais um reforço para uma situação, né, se ele puder jogar alguns minutos no sábado, quem sabe virá uma opção importante, sim, para quarta-feira, se o Flamengo chegar à final.
Sabe que tem uma doença no futebol atual? Sabe qual é a doença? Qual? É uma praga, cara. Uma praga. O treinador do Cruz Azul jogou 3 dias antes de jogar o jogo contra o Flamengo, certo? Ele tem uma forma de jogar estabelecida, certo? Cruz Azul jogou bem, melhor que o Flamengo no primeiro tempo. Agora, eu estou procurando palavras para não ser descortês, né? Palavras republicanas. Agora é a hora de você mudar o seu modelo de jogo. Você vai ter que jogar 90 minutos, quiçá 120, contra um time tecnicamente melhor que você. Que fez o Cruz Azul? Vamos marcar lá acima, vamos gastar até morrer. Morreu. E as trocas do Flamengo fizeram a diferença. As trocas do Flamengo fizeram a diferença. Entraram jogadores com mais gás, jogadores com velocidade, né? Além do Arrasca. Acho que o contexto do jogo agora é um pouco diferente. Porque está tudo em cima do Flamengo. O Arnaldo passou por isso, nessa questão. O Flamengo jogou abaixo do que vem jogando, mas segue favoritaço. Agora, se for eliminado, aí sim vai ser uma vergonha. Pelo parâmetro. É, claro. Né? E o Arrasca? Joga demais, né? E eu acho que é interessante o Felipe Luiz falar dessa coisa do jogador mais ambicioso do elenco, né? Ele conhece bem, né? Falando do Arrascaeta. As atitudes, né? O lado introvertido que o Arrascaeta tem de falar, ele não demonstra essa ambição, não parece ser um cara que, olha, precisa ganhar de qualquer jeito, a veia salta, não. Agora, se o técnico conhece bem, eu imagino que a tentativa de passar um ano sem estabilidade física também faça parte da trajetória do Arrascaeta pessoal dele, um desafio pessoal. Todo ano, nessa época do ano, ele não estava sem condição de jogo. Sim. Todo ano anterior, nessa época do ano, isso mais jovem do que ele é hoje. E hoje ele chega em dezembro sobrando, inclusive fisicamente. Foi aquela situação que o Bielsa, técnico da seleção uruguaia, vocês fizeram alguma coisa aí que, desde que eu comecei a trabalhar com ele, ele mudou fisicamente. E esse ano não é só pela questão técnica que ele sempre teve, é sobretudo pela questão física. Ele está suportando. O Flamengo fez 70 jogos na temporada. Ele jogou praticamente todos os importantes, não se lesionou e está inteiro no Mundial jogando. Essa é a grande sacada do Flamengo na temporada. E aí tem o trabalho, né? Claro. E também do Felipe Luiz deixar ele mais próximo do gol. Isso talvez É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte para vocês no nosso canal Meu Fla React. Então, se você ficou até o final, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos deixar na descrição desse vídeo o link dos canais oficiais aqui no YouTube, os donos da bola, placar, também do jogo aberto e do programa G4 do Band Esporte. Link estará na descrição desse vídeo para deixar os créditos de direitos autorais. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.